as nossas ações também são possíveis através de pautas, né, de parlamentares que também, para além dos nossos esforços, somam com financiamentos e com a devolução do dinheiro público para ações como a da instituição Iluoba de Mim. Então, acho que assim, esse é o momento de luta, de fortalecimento das pautas parlamentares do movimento negro e também de celebração, né? Porque a gente luta, mas também a gente precisa celebrar. A nossa luta tem que ser celebrada sempre. Então, saúdo essa iniciativa e desejo um bom evento para todos e todas. Agradecer. Pode. A gente vai fazer uma última, pode? Para fechar? Com Dá certeza. tempo ainda da gente poder sacolejar um pouco. Perfeito. E essa tem que dançar, porque essa traz assim, carrega uma ancestralidade, a gente traz todo mundo está com nós assim atrás, a gente traz para cá. Raízes. Eu vim de longe, de muito longe, pra deixar minhas raízes espalhadas em todo lugar. Em todo lugar, no navio negreiro eu parti, mas com o toque dos tambores entendi que nessa viagem marquei pra que eu vim de longe. Eu vim de longe, de muito longe, pra deixar minhas raízes espalhadas em todo lugar. Em todo lugar, no navio negreiro eu parti, mas com o toque dos tambores entendi que nessa viagem marquei pra que eu vim. Sou carnaval, sou jazz, sou blues, sou jongo, sou maracatu. Sou reggae, sou África de norte a sul. Na terra grande eu cheguei, minha cultura espalhei. Axé, babá, odoiá, ogunhê, meu pai, eu quero odé, odé, ilu, obademi. Mostra que a cultura é assim. África chegou para ficar, com toque a dança dos orixás. Eu vim de longe, de muito longe, pra deixar minhas raízes espalhadas em todo lugar. Em todo lugar, no navio negreiro eu parti, mas com o toque dos tambores entendi que nessa viagem marquei pra que eu vim. Sou carnaval, sou jazz, sou blues, sou jongo, sou maracatu. Eu sou o reggae, e o rap. Sou África de norte a sul. Na terra grande eu cheguei, minha cultura espalhei. Axé, babá, odoiá, ogunhê, meu pai, eu quero odé, odé, ilu, obademi. Mostra que a cultura é assim. África chegou para ficar, com toque a dança dos orixás. Obrigada, gente. Obrigada. Agradecemos ao grupo Iluoba de Mim pela apresentação maravilhosa. E neste momento convidamos para fazer uso da palavra a deputada Tainara Faria para que realize o lançamento da cartilha étnico-racial elaborada pelo mandato. Mas nesse momento eu quero também agradecer a presença do Dr. Fred Nicásio e também a Tamísia, neta da primeira deputada negra dessa casa, Teodosina.
E avisar aqui em primeira mão que a Dani trouxe para nós. Novidade, lançamento. Lineker vence Grammy Latino de melhor canção em língua portuguesa com Veludo Marrom. Filipa Brunelli trouxe para nós essa informação. Obrigada, Bê. Muito boa noite, pessoal. Ó, a comida estava fraca, não tem água, tem café, o pessoal está chateado, viu, Renato? Boa noite, pessoal. Nós estamos ocupando o plenário principal do maior parlamento da América Latina, na Assembleia Legislativa aqui no estado de São Paulo. Então, esse é o nosso lugar. Quero iniciar minha fala saudando a cada uma, todas as pessoas presentes. Eu não vou nominar as autoridades, mas eu vou falar rapidamente as cidades. São Paulo, Araraquara, Rincão, Barretos, Campinas, Paulínia, Ourinhos, Ituverava, Salto, Itapevi, Tabatinga, Gavião Peixoto, Monte Mora, Américo Brasiliense, Jundiaí, Dobrada, Serrana, São Simão, Santa Rosa de Viterbo, Itacoaquecetuba, Limeira, Trabiju, Guaraci, São Carlos, Peruíbe, Rio Claro, Ibaté, Pradópolis e Santa Cruz do Rio Pardo. São 29 cidades presentes aqui hoje. 30 cidades com Matão, com a nossa vereadora Fabiana Scardoelli aqui presente. Direto Angola está presente. Tem Assis, pessoas da Angola presente também. Olímpia, Botucatu. A senhora também é representante do Brasil, né? Pode parar. Americana, quem mais eu esqueci, pessoal? Aramina, Jaboticabal. Ixi, chegou em 40 cidades aqui. Capivari. Me perdoa as cidades que eu esqueci, gente. Eu vou fazer uma quebra de protocolo de amizade, na verdade, né? Como Eliane Dias teve que se retirar, porque ela vai para o lançamento do livro do Mano a Mano, o podcast. A gente está muito chique hoje, né? Lineker vence Grammy e tudo mais. Eu quero chamar meu amigo que veio me prestigiar e me apoiar, Dr. Fred Nicásio, para compor a mesa. E prestigiar é demais, né? Aí eu estou me achando. Prestigiar o nosso evento. Não precisa falar nada, mas senta ali para a gente, né, ficar admirando sua beleza ao lado do nosso querido Renato Freitas. Quero agradecer a cada uma das pessoas que aceitou o nosso convite de estar aqui nesta noite. Como saudei Eliane Dias, saudei também Renato Freitas. Quero saudar imensamente a Black Salsa de Araraquara, que esteve aqui conosco. O grupo Iluobá também, que estava aqui. E dizer a vocês que preciso registrar o meu agradecimento a todos os funcionários da Assembleia Legislativa que dão a estrutura para esse evento, em nome do presidente André do Prado, que cedeu esse espaço que normalmente é reservado para as sessões plenárias dos deputados. Quero dizer a vocês que a nossa assessoria também se empenhou muito em construir esse evento. Então, em nome do Lucas Marcelino, agradecer a cada uma de vocês que colocaram esse evento de pé. E o roxinho da Karina Jardim também, que foi muito importante para esse momento. Vou fazer o lançamento rápido agora da nossa cartilha étnico-racial, que foi desenvolvida pela coordenação do núcleo antirracista do nosso mandato. Eu não gosto muito de um monte de imagem minha, gente, mas é necessário o povo saber quem está trabalhando, tá? Então, se eu peço desculpa, um monte de foto minha, eu não gosto disso, não. Então, tá aí. É uma cartilha que fala sobre os nossos direitos, as leis existentes no nosso estado, as leis que criei em Araraquara enquanto vereadora e que tudo aquilo que nós podemos projetar, porque para além de um pacto antirracista, nós precisamos falar do pacto da branquitude e também de abrir mão de privilégios. As pessoas não negras têm que ser nossas aliadas nesse processo de combate ao racismo. Então, todos e todas ganharam o exemplar, mas este é o exemplar online, que o link já vai estar disponível para vocês na bio do meu Instagram. Beleza? Muito obrigada. Eu quero fazer uma fala muito rápida, mas para mim é muito importante porque nós estamos no momento de encerramento da nossa imersão política. E tem duas pessoas que, se não existissem, eu não estaria aqui, que é a minha mãe, Dona Rita, que está aqui na frente, e a minha avó, Dona Cleide. Ninguém acredita... Levanta aí, gente, para mostrar que vocês são bonitonas. Ninguém acredita que elas são mãe e vós, mas elas estão aqui. E, para mim, é motivo de muito orgulho saber que eu venho de mulheres tão fortes, resilientes e maravilhosas. E com qualidade. Para não ser uma fala cansativa, eu tenho estudado muito. E estudar adoece a gente. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente vê o quanto o nosso povo foi explorado. E existe uma frase, que não é minha, mas eu não sei de quem é,
que diz o seguinte: a sorte deles é que nós queremos justiça e não vingança. Justiça racial passa por lembrar que o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravização do povo preto. Eu sempre digo isso e repito, porque isso significa que as leis que regem as nossas vidas não foram feitas por nós, foram feitas para nos exterminar. Eu trago para vocês alguns casos que tive aqui de problemas na Alesp, porque existe um regimento legal como os homens têm que se vestir, mas não existe como as mulheres têm que se vestir. Não porque a gente possa vir vestida da maneira que quisermos, mas exatamente porque não previam que mulheres ocupariam esse espaço. Até pouco tempo, as mulheres não podiam trabalhar sem autorização do marido. Até muito pouco tempo, nós éramos impedidos de votar e construir a nossa própria história. Nós fomos colonizados não só pela ideia europeia de beleza, de estética, de padrão de corpo, mas norte-americana também nos costumes, no pop, na música. E isso impede, cada dia mais, que cada um e cada uma de nós acessemos os espaços que são nossos, por direito. Existe uma questão religiosa também, que fez com que cada uma das pessoas acreditassem que se ela não vai bem no emprego, ou se ela não atinge aquilo que o capitalismo acha importante, é porque é um mau agouro, o mal olhado do vizinho. E não por uma questão social que tirou ela da escola quando ela deveria estar estudando, que não deu alimentação quando ela precisou ter alimentação, que não deu acesso à saúde, à educação. E eu digo sempre, esse projeto de encarceramento em massa e de genocídio da população negra é ligado ao encarceramento que diz: todas as políticas públicas falharam e nós colocamos mais um cidadão, mais uma cidadã atrás das grades. O nosso mandato se posiciona sempre a favor dos direitos civis, dos direitos humanos e da cidadania, entendendo que não há democracia sem democracia racial. Por isso, ocupar esse espaço que é ocupado tantas vezes por pessoas que têm que estar aqui sim, na medida de que elas existem na sociedade e não na maioria, trazendo sim suas religiões e seus costumes, mas não tirando nós os nossos espaços, é porque a população branca, não negra organizada, da extrema-direita, tem conseguido tudo aquilo que nos destrói, que é colocar uns contra os outros. Como podemos ser a maioria da população e ser a minoria em absolutamente todos os espaços de poder? A gente só não é maioria na cadeia, minoria na cadeia e no cemitério. Porque existe um pacto social no Brasil de embranquecimento. Estamos trazendo muito africano para cá, vamos trazer os europeus para dar uma embranquecidinha na galera. Todo mundo conhece essa história, só que a gente precisa lutar contra ela. Ou, pelo menos, reescrever nossa história daqui para frente. O que Eliane Dias colocou aqui é nítido no nosso dia a dia. É exaustivo para a mulher estar em qualquer espaço de poder. Para a mulher negra é quase impossível, porque a gente realmente não pode usar o batom que quer, a roupa que quer, muito menos pintar a unha da cor que quer. Quem somos nós para querer alguma coisa? Se você sorrir demais, você é reganhada. Agora, se você não sorrir, neguinha metida. Essas questões do dia a dia estão adoecendo e quebrando nossas mulheres pretas. E nesse processo onde nós falamos das dores das mulheres pretas, nós esquecemos de falar também do homem negro na sociedade. A violência obstétrica, a violência médica, todas são questões que precisam ser discutidas a fundo. E não há como mudar esse cenário se nós não mudarmos as leis desse país e os costumes. E só tem como a gente mudar as leis e os costumes do nosso país se nós tivermos maiorias nos espaços de poder. Eu espero que vocês aproveitem a noite de hoje, eu espero que vocês aproveitem a fala do nosso querido Renato Freitas. Se o Fred resolver falar, eu vou ficar muito feliz. Agora, se não resolver também, eu vou respeitar. Você fala? Vocês querem ouvir ele, gente? Muito bom. Então, ele vai falar. E fica com o cerimonial quem ele chama primeiro. Mas nós precisamos construir políticas públicas juntos e sermos irredutíveis e dizer que a democracia é algo inegociável, mas que não existe democracia real sem democracia racial. Muito obrigada e bom evento a todos. Vamos a mais um intervalo. Voltamos já com as homenagens em reconhecimento àqueles que se dedicam ao crescimento do nosso estado. As tempestades de verão são comuns no estado de São Paulo e podem trazer ventos fortes, chuvas intensas e raios. Ao ouvir trovões, procure abrigo em uma edificação segura ou dentro de um veículo longe de janelas, tomadas e objetos metálicos. Evite áreas abertas como praias e campos
e mantenha a distância de árvores, postes e estruturas frágeis. Desconecte aparelhos eletrônicos da tomada e não utilize equipamentos ligados à rede elétrica. Ao dirigir sob chuva forte, redobre a atenção e evite locais com riscos de queda de estruturas e árvores. Já estamos de volta e você confere mais detalhes da sessão solene em homenagem às pessoas, entidades e associações que trabalham por uma sociedade mais digna e justa. Obrigado pela iniciativa, deputada Tainara Faria. E agora, convido para fazer uso da palavra, Dr. Fred Nicásio. Boa noite todo mundo que está aqui. Que bom, gente, que bom que vocês estão aqui também. Eu vim, olha, não preparei nada, nenhuma fala assim que preparada, mas eu acho que vai sair uma coisa bem do coração aqui, que eu acho que é o que interessa, né? Quero agradecer ao convite, deputada. Muito obrigada por essa honra de poder subir aqui e poder me comunicar com os meus. Eu sou do Rio de Janeiro, mas moro aqui em São Paulo. São Paulo me abraçou, me absorveu de uma maneira muito potente, muito bonita. Aqui eu pude florescer de maneiras que eu não tinha florescido ainda. Então eu tenho uma gratidão e um carinho pela cidade de São Paulo. Foi no interior do estado de São Paulo que eu conheci o amor da minha vida. Meu esposo, ele é de Bauru. Se ele estivesse aqui, ele ia gritar naquela hora, Bauru! Então, vivi parte da minha vida lá, ainda temos família lá, então estou sempre por lá. Então, São Paulo está muito mesclada a minha história atual como homem adulto, já casado. E quando eu vim do Rio para cá, eu me surpreendi muito com muitas coisas que São Paulo tem e que eu ficava assim, nossa, como as pessoas no Rio vivem sem isso. Por exemplo, eu trabalhava numa UPA no Rio, uma UPA qualquer, como todo mundo conhece, como tem no Brasil inteiro. E era uma precariedade ao ponto de um dia eu precisar ter que diluir morfina porque a dipirona tinha acabado. E aí paciente que chegava com dor, geralmente pacientes pretos, não tinham medicação. Então eu tinha que fazer um jeito, alguma coisa para poder sanar aquela dor daquelas pessoas. E quando eu cheguei numa UPA daqui de São Paulo, tinha até tomógrafo. Aí eu fiquei assim, meu Deus... Mas o tomógrafo era só no hospital particular. Se eu precisasse de um paciente que estivesse no SUS, era uma enrolação, era mês, era semana, às vezes nem precisava mais. Então eu entendi que São Paulo ela tem uma estrutura, exatamente isso, deputado, tem uma estrutura pensada. E isso me animou muito, porque isso é gratificante, você se esforçar e conseguir... ver isso sendo devolvido para a população de alguma forma. E aí, morando aqui, você vai vendo como o racismo atravessa esse lugar. Como que São Paulo, o estado de São Paulo, ele é a terra de muitas possibilidades, mas as oportunidades continuam sendo para os mesmos grupos, para as mesmas cores, para as mesmas pessoas. E isso é em qualquer lugar do país, por mais desenvolvido que São Paulo seja, o racismo consegue atravessar. Então, a minha fala aqui é para poder dizer que não importa o lugar que nós estejamos, nós não estamos blindados. Nós não estamos blindados, não importa se eu sou médico, se eu sou apresentador, se eu estou na televisão, na propaganda, não interessa. Eu continuo sendo atravessado pelo racismo igualzinho a todo mundo que está aqui. Pessoas pretas, pessoas indígenas, também vivem e vivenciam racismo de maneiras terríveis, inimagináveis, de apagamentos. Então, nós todos aqui estamos sentindo as mesmas dores. E como a Eliane Dias falou mais cedo, nós precisamos entender que essa dor é da maioria. Nós somos a maioria.
se nós entendermos de fato que nós somos a maioria e que essa maioria ela é capaz de gerar mudanças estruturais e gerar transformações para os nossos, honrando aqueles que vieram antes e projetando o futuro melhor para aqueles que ainda virão, nós vamos conseguir mudar não só o estado de São Paulo, colocando pessoas como a deputada Tainara aqui, como tantas outras e tantos outros. Essa é a minha fala. Muito obrigado. Axé. Muito obrigado, Dr. Fred. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o deputado estadual pelo Paraná, Renato Freitas. Boa noite. Para mim é uma satisfação, uma honra fazer parte desse momento histórico e agradeço a todas as pessoas presentes e principalmente a nossa deputada Tainara, que me honra com esse convite e com essa responsabilidade de falar entre nós, para os nossos, sobre os problemas que nos afligem, sobretudo em tempos tão difíceis como esses em que nós estamos vivendo. Tempos do fascismo à brasileira, e que, portanto, carrega uma característica muito peculiar do nosso país, que é o racismo histórico, estrutural, intersubjetivo, que informa as relações mais simples, mais cotidianas, mais triviais, mas também as relações institucionais significativas de poder. A história escrita no nosso país foi escrita com as mãos do opressor, com as mãos brancas. Que interessante, porque se chamava Mão Branca, um dos primeiros grupos de extermínio do nosso país. Esquadrão Lecoq, os Mãos Brancas. E eu diria que o genocídio, eu digo, afirmo, porque está sobejamente comprovado, que o genocídio, o assassinato da população negra se dá pelas armas, pelos grupos de extermínio, pelo braço armado do Estado quando em trabalho ou fora do trabalho, mas também, e esse genocídio é pouco falado, se dá quando eles, com o poder de escrever a história, nos apagam da história, distorcem a história, pintam o quadro da história sempre da mesma forma, como se a gente fosse os vilões, eles os heróis, quando não os salvadores, e nós com a mão estendida para receber a ajuda benemérita de pessoas como, por exemplo, Rui Barbosa. Trouxe o exemplo do Rui Barbosa, porque já hoje vi no Instagram alguém feliz porque um descendente do Rui Barbosa estava curtindo, seguindo, comentando, engajando. E essa pessoa tinha 40 milhões de seguidores. Nada contra a pessoa, não conheço, não é do meu convívio, não é pessoal. O fato é que Rui Barbosa é um autor do genocídio negro brasileiro. Ele apagou a nossa história. Ele queimou os arquivos que eram provas dos crimes que eles cometeram.
E quando queimou os arquivos, apagando a nossa história, retirou também de nós a possibilidade da reparação, da individualização da culpa dos escravocratas, da impossibilidade de que os filhos, os tataranetos, nós somos a continuação de um sonho, mas não conseguimos saber de qual fazenda, quem eram os feitores, os coronéis, os escravocratas, que hoje desfilam por aí, sob o céu, sob o sol, em praça pública, e se elegem como os Dórias, os Caiados, e assim por diante. E os seus bustos enfeitam as praças, de forma cínica e ultrajante para nós, provocando ações como a ação do Borba Gato, né, contra a estátua do Borba Gato. Outro indivíduo desprezível que lota a lata de lixo da história, eu me deparei recentemente. Fui à faculdade de medicina, a convite, veja que bonito, do primeiro coletivo negro de estudantes de medicina da USP. 15, 16, 20 jovenzinhos no universo de, sei lá, quase 200 estudantes. E eles me disseram que aquele busto na entrada da faculdade de medicina da USP era de Arnaldo Vieira de Carvalho, fundador da faculdade. Dá nome, inclusive,